Miguel estava sentado em sua velha poltrona de couro desgastado, os olhos fixos no relógio que pendia da parede. O som dos segundos passando era o único ruído na casa silenciosa. Fazia anos que ele não se sentia em paz naquela sala. Desde o desaparecimento de sua irmã, Sarah, 20 anos atrás, o tempo parecia ter perdido seu significado. A vida havia se tornado uma busca constante por respostas, que sempre pareciam distantes. Os dias se arrastavam, e Miguel se sentia cada vez mais exausto, como se estivesse perseguindo fantasmas. A noite havia caído, e a escuridão lá fora era espessa, envolvente. Miguel suspirou profundamente, pronto para se levantar e seguir para a cama, quando ouviu uma batida na porta. Um som fraco, mas que reverberou no silêncio da casa. Seu corpo ficou tenso imediatamente. Ele olhou para o relógio. Era tarde demais para visitas. Outra batida, mais firme desta vez. Miguel se levantou devagar, o coração acelerado sem razão aparente, como se pressentisse algo. Ao abrir a porta, suas pernas quase cederam debaixo dele. Ali, parada sob a luz fraca do alpendre, estava Sarah. Ela não era a mulher adulta que ele esperava ver, mas a menina de 10 anos que desaparecera 2 décadas antes. O cabelo castanho escuro que caía sobre os ombros, o vestido azul claro que ela usava no dia em que desapareceu, tudo nela era exatamente como ele se lembrava. Mas a coisa mais perturbadora de todas era que ela não tinha envelhecido nem um dia. Miguel piscou várias vezes, sem acreditar no que seus olhos estavam vendo. "Sarah!" sussurrou a voz falhando. A menina olhou para ele, mas seus olhos, antes tão vibrantes, estavam agora distantes, vazios. Não havia emoção em seu rosto. Ela simplesmente deu um passo à frente e, sem dizer uma palavra, entrou na casa. Miguel fechou a porta atrás dela, o cérebro ainda tentando processar o que estava acontecendo. Ele não sabia se deveria estar feliz, assustado ou alarmado. 20 anos haviam passado e, no entanto, Sarah estava ali, inalterada pelo tempo, como se o mundo tivesse se esquecido dela. Ele a conduziu até o sofá, onde ela se sentou mecanicamente, como se não estivesse completamente presente. "Onde você esteve?" A pergunta escapou de seus lábios, mas Sarah não respondeu. Ela apenas olhou em volta, seus olhos movendo-se lentamente pelo ambiente, mas sem foco. Era como se estivesse em um lugar diferente, distante. Miguel tentou mais algumas perguntas, mas recebeu o mesmo silêncio perturbador em resposta. Enquanto ele observava sua irmã, uma sensação de desconforto tomou conta dele. Algo estava muito errado. Ele havia sonhado tantas vezes com o retorno de Sarah, mas não assim. Isso não era o que ele esperava. Ela estava ali, mas ao mesmo tempo, não estava. Miguel passou a noite acordado, sentado à mesa da cozinha, observando Sarah dormir no sofá. Seu sono era inquieto, e ela murmurava coisas que ele não conseguia entender. De vez em quando, ela se movia como se estivesse tentando se libertar de algo invisível, mas continuava dormindo. O retorno de Sarah, que deveria ser um momento de alegria, estava se transformando rapidamente em algo muito mais sombrio. Na manhã seguinte, Miguel ainda estava à mesa, observando Sarah quando o sol começou a iluminar a casa. O ar carregado da noite anterior não se dissipara. Ele estava exausto, mas não tinha conseguido dormir. Toda a cena da noite passada ainda pairava em sua mente, e a ideia de que sua irmã estava ali, mas diferente, o consumia. Assim que Sarah acordou, ela olhou ao redor, aparentemente sem reconhecer o ambiente. Miguel tentou conversar, perguntar como ela estava, mas a menina permaneceu em silêncio. Algo na expressão dela o deixava desconfortável. Seus olhos, antes tão cheios de vida, agora pareciam desprovidos de qualquer emoção, como se ela estivesse fisicamente presente, mas mentalmente distante, em um lugar inalcançável. No início, Miguel acreditou que era um efeito do trauma, que talvez Sarah estivesse em choque pelo que quer que tivesse acontecido durante esses 20 anos. Ele tentou tratá-la com cuidado, mas à medida que os dias passavam, sua preocupação crescia. Era como se Sarah estivesse apenas imitando a vida, movendo-se pela casa sem propósito, nunca expressando emoções, nunca respondendo às perguntas mais simples. Miguel a levou ao médico. Embora sua aparência não tivesse mudado desde que desaparecera, ele queria saber se algo mais estava errado. O médico fez todos os exames possíveis, mas não encontrou nada de anormal. Sarah estava fisicamente saudável, sem nenhuma indicação de que algo estava errado. Nenhuma marca,
Nenhum sinal de envelhecimento, absolutamente nada que pudesse explicar seu desaparecimento, e agora, sua inexplicável estagnação no tempo. O médico, embora intrigado, não conseguiu fornecer respostas. Ela está perfeitamente bem, Miguel, disse ele, pelo menos fisicamente. No entanto, conforme as noites passavam, algo mais começou a preocupar Miguel. Ele acordava no meio da noite e encontrava Sara fora da cama, caminhando pela casa com os olhos fechados. Ela murmurava em uma língua que ele não conhecia e sua expressão era perturbadora. Na primeira vez que isso aconteceu, Miguel ficou paralisado de medo, observando-a andar pela casa como um fantasma. Quando tentou acordá-la, Sara simplesmente parou, abriu os olhos e voltou para o quarto sem dizer uma palavra. Esses episódios começaram a acontecer com mais frequência. Sara não apenas sonambulava pela casa, mas seu comportamento durante o dia também começou a mudar. Ela ficava cada vez mais distante, como se estivesse se desconectando do mundo. Havia momentos em que Miguel sentia que sua irmã não estava mais ali, que o ser que havia retornado não era mais a Sara que ele conhecia. Em busca de respostas, Miguel mergulhou em antigas investigações sobre desaparecimentos misteriosos na cidade. Ele vasculhou arquivos antigos e conversou com pessoas que também tinham familiares desaparecidos. Descobriu que não eram poucos os casos de pessoas que sumiram e, em alguns casos, retornaram anos depois, também sem sinais de envelhecimento. As semelhanças com o caso de Sara eram assustadoras. Uma tarde, enquanto investigava o histórico de desaparecimentos, Miguel encontrou algo que o fez parar. Uma das pessoas desaparecidas havia retornado, mas, assim como Sara, não era a mesma. Aquela pessoa, anos depois de reaparecer, desapareceu novamente, desta vez para sempre. Isso despertou em Miguel um medo novo, uma percepção de que o que estava acontecendo com sua irmã estava longe de ser um milagre, e sim parte de algo muito maior e mais sinistro. Miguel não sabia como enfrentar essa realidade. Ele estava perdendo Sara novamente, só que de uma forma mais lenta e cruel. A criança que estava em sua casa não era mais a menina alegre que ele conhecia, mas sim uma sombra, um reflexo distorcido de quem ela fora. Ele a observava, tentando encontrar algum traço de sua irmã, mas quanto mais ele tentava, mais distante ela parecia ficar. Naquela noite, Miguel ficou acordado, como sempre fazia desde que Sara retornara. A única luz vinha de um abajur na sala, e ele observava sua irmã adormecida no sofá, imaginando onde ela realmente estava quando caminhava pela casa, murmurando palavras que ele não entendia. Ele sabia que precisava encontrar respostas, mas tinha medo do que poderia descobrir. O desespero crescente de Miguel o levou a cavar ainda mais fundo nos desaparecimentos da cidade. Ele passou os dias vasculhando arquivos antigos, conversando com famílias que haviam passado pelo mesmo tormento e tentando encontrar qualquer pista que o levasse a uma explicação. O que ele encontrou o deixou ainda mais perturbado. Várias famílias relataram retornos inexplicáveis de entes queridos que haviam desaparecido há décadas, assim como Sara. Os padrões eram assustadoramente semelhantes. Pessoas que não tinham envelhecido, retornando sem memórias claras do que havia acontecido. E assim como Sara, todos exibiam comportamentos estranhos. Sonambulismo, murmúrios incompreensíveis e uma desconexão emocional com a realidade. Miguel visitou uma dessas famílias em particular, os Figueiras, que haviam perdido o filho, Lucas, nos anos 90. Ele havia reaparecido 15 anos depois, exatamente como Sara, sem sinais de envelhecimento. A mãe de Lucas, uma senhora idosa de rosto enrugado e triste, abriu a porta para Miguel com um olhar resignado. Ele voltou. Ela disse em voz baixa, levando Miguel para dentro. Mas não era mais o meu Lucas. Ela contou como Lucas havia voltado da mesma maneira que Sara, sem memórias, sem emoção, sem alma. Ele caminhava pela casa como um fantasma, fazendo coisas que pareciam humanas, mas não eram. Depois de um tempo, ela continuou, os olhos cheios de tristeza. Ele sumiu novamente. Uma noite ele simplesmente saiu e nunca mais voltou. Essas histórias se repetiam em outras famílias que Miguel visitou. As pessoas retornavam, mas não por muito tempo. Em algum momento, todas elas desapareceram novamente, como se fossem puxadas de volta por uma força invisível. As luzes no céu
sempre mencionadas de forma tímida e misteriosa pelos moradores, surgiam em conversas como presságios dessas tragédias. Embora muitos rejeitassem as explicações sobrenaturais ou extraterrestres, Miguel começou a considerar que algo muito além do compreensível estava acontecendo. Nos arquivos da cidade, Miguel encontrou relatórios policiais que descreviam estranhas luzes vistas no céu nas noites anteriores a muitos dos desaparecimentos. Testemunhas diziam que essas luzes eram como feixes de luz branca intensa, que pairavam sobre as casas e florestas. Embora nunca tivessem sido investigadas a fundo, os relatos pareciam indicar algum tipo de padrão, uma conexão entre as luzes e os desaparecimentos. Com cada nova descoberta, o medo de Miguel aumentava. Ele começou a perceber que o retorno de Sarah não era um milagre, mas uma parte de um ciclo sinistro que vinha acontecendo por gerações. Ele não sabia ao certo o que eram essas luzes ou o que levava as pessoas, mas a ideia de que Sarah estava conectada a isso o apavorava. E o mais aterrorizante de tudo, ele sabia que, como os outros, ela poderia desaparecer de novo a qualquer momento. O comportamento de Sarah se tornou mais perturbador. As marcas estranhas em sua pele, que Miguel havia notado inicialmente, estavam se tornando mais visíveis. Pequenas linhas finas, quase como cicatrizes, que apareciam em seus braços e pescoço. Sarah nunca mencionava essas marcas, e quando Miguel perguntava, ela apenas olhava para ele com aquele olhar vazio, como se não soubesse do que ele estava falando. Em uma noite, Miguel encontrou Sarah parada na varanda, olhando fixamente para o céu. "O que você está fazendo aqui fora, Sarah?" ele perguntou, mas ela não respondeu. Seus olhos estavam fixos em algo que Miguel não conseguia ver, mas ele sabia que ela estava sendo atraída por algo que ele temia profundamente. Miguel tentou manter-se calmo, mas a verdade estava ficando clara. Ele estava perdendo Sarah novamente, e desta vez não havia nada que ele pudesse fazer. Ela estava sendo chamada de volta para onde quer que tivesse estado durante aqueles 20 anos. E ele sabia que, se não encontrasse uma maneira de impedir, ela desapareceria novamente, talvez para sempre. Com o coração apertado, Miguel sabia que o tempo estava se esgotando. As respostas que ele tanto buscava estavam mais perto, mas o que ele poderia fazer com elas? As luzes no céu, os retornos inexplicáveis, as pessoas que sumiam de novo. Tudo isso parecia estar fora do controle humano. Mas Miguel estava determinado. Ele não podia perder Sarah de novo. Não sem lutar. As noites começaram a se tornar mais tensas. Miguel estava sempre em alerta, esperando por qualquer sinal de que Sarah pudesse desaparecer novamente. Ele não conseguia dormir, temendo que, se fechasse os olhos, sua irmã seria levada mais uma vez, e desta vez, para sempre. Sua obsessão em proteger Sarah aumentava a cada dia, mas também seu desespero diante da sensação de impotência. Foi em uma dessas noites que algo aconteceu. Miguel acordou de um sono leve com um som suave. Passos. Ele se levantou depressa e, ao olhar pela janela, viu Sarah saindo de casa, como que em transe. Ela estava descalça, usando o mesmo vestido que usava no dia em que desapareceu pela primeira vez, andando lentamente em direção à floresta que circundava a cidade. Miguel sentiu o coração acelerar. Algo dentro dele dizia que esse era o momento que ele tanto temia. Ele rapidamente calçou os sapatos e saiu atrás dela, mas manteve distância, observando-a à medida que ela caminhava pela floresta. A lua cheia iluminava o caminho, e o som dos galhos quebrando sob seus pés era o único ruído que quebrava o silêncio inquietante da noite. Sarah andava como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Ela não hesitava, não olhava ao redor, apenas seguia em frente, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Miguel a seguiu o mais silenciosamente possível, o pavor crescendo dentro dele. Ele sabia que estava se aproximando do coração de um mistério que talvez não quisesse desvendar. Depois de alguns minutos de caminhada, eles chegaram a uma clareira. E lá, no centro dela, Miguel viu algo que o fez congelar. Havia várias outras pessoas ali, todas paradas em silêncio com os olhos fixos no céu. Miguel reconheceu alguns rostos. Eram outras pessoas que haviam desaparecido e retornado, assim como Sarah. Mas agora, assim como ela, estavam ali de novo como se fossem marionetes controladas por algo maior.
Miguel sentiu o ar ao redor da clareira se tornar pesado, denso, como se a própria atmosfera estivesse sendo manipulada. Ele olhou para o céu e então viu as luzes. O mesmo tipo de luz que ele havia lido nos relatos antigos e ouvido nas histórias das outras famílias. Um feixe brilhante, quase cegante, surgia do céu noturno, iluminando a clareira como se viesse de uma nave pairando acima deles. A luz descia lentamente, engolfando os corpos dos que estavam ali. Miguel observava, apavorado. Ele viu quando Sarah deu mais um passo em direção ao centro da clareira, como se estivesse sendo atraída pela luz. Era como se todo o seu corpo estivesse sendo puxado por uma força invisível. E Miguel sabia que, se ela alcançasse o feixe, seria o fim. Ela desapareceria novamente. E talvez desta vez para nunca mais voltar. Ele correu até Sarah, agarrando seu braço com força. "Sarah!" Ele gritou tentando trazê-la de volta à realidade. Mas ela não reagiu. Seu olhar estava distante, fixo no céu. E a luz que agora envolvia o grupo parecia estar exercendo uma força maior do que Miguel podia combater. Ele a sacudiu, implorando para que ela voltasse. "Sarah, por favor, me ouça!" O som da luz, um zumbido profundo e pulsante, parecia preencher todo o espaço ao redor. Miguel sentiu-se pequeno e impotente diante daquela presença imensa. O zumbido aumentava, ressoando em sua mente como uma frequência que ele não conseguia ignorar. Era como se ele próprio estivesse começando a sentir os efeitos daquela força, mas sua determinação em salvar Sarah era mais forte. "Sarah, por favor," ele sussurrou desesperado. "Não vá. Fique comigo." Por um breve momento, os olhos de Sarah se moveram. Ela olhou para Miguel, mas o olhar era vazio, distante. Então, como que por um impulso, ela parou. A luz que a envolvia parecia hesitar, como se algo estivesse tentando decidir o que fazer. Miguel continuava segurando-a, mesmo enquanto o zumbido ficava cada vez mais alto e a pressão ao redor deles se tornava quase insuportável. Foi então que a luz começou a se afastar lentamente, subindo de volta para o céu. O zumbido diminuiu até desaparecer completamente. A clareira ficou em silêncio mais uma vez. As outras pessoas que estavam lá também pararam de se mover, voltando ao estado inerte. Sarah desabou nos braços de Miguel, como se a conexão com a luz tivesse sido cortada. Ele a segurou com força, o coração batendo freneticamente no peito. A sensação de alívio foi imediata, mas ele sabia que o perigo ainda não havia passado. Algo ainda estava lá, algo que ele não compreendia, mas que estava conectado a Sarah e aos outros desaparecidos. E naquele momento, Miguel percebeu que teria de fazer uma escolha terrível. Miguel segurava Sarah com força, o corpo dela tremendo ligeiramente em seus braços. A clareira havia voltado ao silêncio, mas o eco do zumbido ainda ressoava na cabeça de Miguel como um sussurro persistente. Ele olhou ao redor, para as outras pessoas paralisadas, ainda em transe. A luz que as atraíra havia desaparecido, mas Miguel sabia que isso não significava o fim. Era apenas uma pausa. O que quer que estivesse por trás dessas abduções ainda estava lá, observando. O coração de Miguel batia descontroladamente. Ele sabia que estava à beira de perder Sarah de novo. A conexão dela com a luz era forte demais, algo muito além de sua compreensão. Mesmo naquele breve momento em que os olhos dela focaram nos dele, Miguel entendeu que ela não era mais totalmente a mesma menina que ele conhecia. Ela estava sendo atraída por uma força invisível, algo que não era deste mundo. Ele sentiu o desespero crescer dentro de si, enquanto tentava trazer sua irmã de volta à realidade. "Sarah, por favor, fique comigo," ele sussurrou, a voz embargada. Mas os olhos dela estavam vazios novamente, como se não ouvisse suas palavras. Era como se algo estivesse puxando-a para longe. E Miguel sabia que a força da qual ele havia resgatado não iria desistir tão facilmente. No fundo de sua mente, ele percebeu que estava diante de uma escolha impossível. Lutar para manter Sarah ao seu lado, sabendo que isso significava desafiá-la e talvez machucá-la no processo, ou deixá-la ir, aceitando que o destino dela estava além de seu controle. O instinto protetor gritava para que ele não a soltasse, mas ao mesmo tempo, Miguel sentia uma profunda sensação de impotência, como se ele estivesse tentando segurar algo que já havia sido levado. A clareira estava mergulhada em um silêncio opressor. O ar ao redor parecia mais denso,
E Miguel sabia que a presença alienígena, o que quer que fosse, ainda estava lá, esperando. Ele podia sentir isso, como uma pressão invisível ao redor dele e de Sarah. O olhar dela, embora sem vida, transmitia algo mais, como se em algum nível ela já tivesse aceitado o destino ao qual estava sendo atraída. Miguel respirou fundo, os olhos enchendo-se de lágrimas enquanto segurava a mão da irmã com força. Ele sabia que qualquer decisão que tomasse iria marcá-lo para sempre. A luta para mantê-la ali seria exaustiva, e no fundo, ele temia que jamais conseguisse trazê-la de volta de verdade. Ela estava ali fisicamente, mas o espírito, a essência de quem ela era, já parecia distante. Sarah. Miguel tentou uma última vez, com um nó na garganta. Eu te amo, e sempre vou te amar, mas não posso lutar contra isso. Se você precisa ir, eu vou deixar. As palavras saíram como uma lâmina que cortava fundo em seu coração. Ele sabia que estava desistindo, mas também sabia que não havia mais como trazê-la de volta. O que quer que tivesse acontecido com Sarah nos anos em que ela desaparecera, a mudara de maneiras que ele nunca entenderia completamente. E agora, ele estava se rendendo à realidade de que o destino dela não estava mais em suas mãos. Ao dizer isso, Miguel sentiu o corpo de Sarah relaxar. Ela não disse nada, mas seus olhos pareciam se fixar brevemente nele, como se houvesse um lampejo de compreensão, de aceitação. A luz voltou a surgir no céu, mais distante desta vez, e a clareira começou a brilhar suavemente. Miguel sabia o que estava prestes a acontecer. Ele afrouxou o aperto em sua irmã e deu um passo para trás, deixando-a ir. A luz envolveu Sarah e os outros desaparecidos, e dessa vez Miguel não tentou detê-la. Ele apenas observou de coração partido, enquanto sua irmã e os outros começaram a desaparecer dentro daquele brilho suave. Era uma visão surreal, e Miguel sentia cada segundo como uma eternidade. Quando a última centelha da luz sumiu no céu noturno, ele se viu sozinho na clareira. O silêncio que seguiu foi avassalador. Não havia mais luzes, não havia mais som, apenas a escuridão envolvente e a solidão que se assentou ao redor dele. Miguel caiu de joelhos, o vazio dentro dele mais forte do que nunca. Ele havia perdido Sarah novamente, e dessa vez ele sabia que ela nunca mais voltaria. Miguel voltou para casa em silêncio, sentindo-se mais vazio do que jamais sentira antes. A ausência de Sarah pesava em cada canto da casa. O silêncio que antes era sinônimo de tranquilidade agora era insuportável, como uma lembrança constante de que ele havia falhado em proteger sua irmã. A cada passo que dava pelos corredores, a lembrança da luz levando-a embora o consumia. Os dias que se seguiram foram cheios de uma rotina mecânica. Miguel mal saía de casa, e quando o fazia, evitava contato com as pessoas. Ele sabia que os rumores sobre as luzes e os desaparecimentos tinham se espalhado pela cidade. Era impossível ignorar os olhares dos vizinhos, que se perguntavam o que realmente havia acontecido naquela noite. No entanto, Miguel não tinha forças para explicar o inexplicável. Como poderia contar a verdade sem soar como um louco? Apesar do vazio que sentia, Miguel também experimentava um estranho tipo de alívio. Ele sabia, no fundo, que lutar contra o que aconteceu com Sarah teria sido inútil. Havia forças além do seu controle, e aceitar isso foi o único caminho que encontrou para seguir em frente, mesmo que isso o destruísse por dentro. A cidade parecia diferente agora, mais pesada, como se o próprio ambiente tivesse sido alterado pela presença das luzes. Os desaparecimentos, que antes eram vistos como tragédias isoladas, agora formavam uma teia de mistério e medo. Mais pessoas começaram a falar sobre avistamentos de luzes no céu, mesmo que timidamente, com medo de serem ridicularizadas. Miguel sabia que as luzes não tinham desaparecido. Elas estavam lá, observando, esperando o momento certo para agir de novo. Certa noite, semanas depois do desaparecimento definitivo de Sarah, Miguel estava na varanda, olhando para o céu. A noite estava clara, com poucas nuvens, e uma brisa leve soprava pelas árvores ao redor da casa. Ele se sentia mais em paz do que nas semanas anteriores, mas algo ainda incomodava no fundo de sua mente. Uma sensação de que o ciclo estava longe de terminar. E foi então que ele viu. Ao longe, no horizonte, pequenos pontos de luz começaram a piscar.
Eles estavam muito distantes no início, como estrelas no céu, mas Miguel sabia o que eram. As mesmas luzes que haviam levado Sarah e tantas outras pessoas estavam ali de novo, silenciosas, esperando. Ele observou por alguns minutos, sem saber o que sentir. Parte dele queria correr, gritar para a cidade, avisar a todos que o ciclo estava prestes a recomeçar. Mas ele sabia que, assim como antes, ninguém acreditaria, ou então prefeririam ignorar, da mesma forma que ele próprio havia ignorado no passado. O mistério das luzes era algo que a cidade nunca entenderia completamente. Algo que sempre pairaria sobre eles, invisível e intocável. Enquanto Miguel observava as luzes, sentiu um estranho tipo de resignação. Ele sabia que nunca encontraria as respostas que procurava. Talvez ninguém jamais as encontrasse. Mas havia uma certeza inescapável em sua mente. As luzes não parariam. O ciclo continuaria. Pessoas continuariam desaparecendo, retornando e sendo levadas novamente, como peças de um jogo cujas regras ninguém conhecia. Miguel ficou ali, parado, observando as luzes enquanto elas desapareciam lentamente no horizonte. No fundo, ele sabia que algum dia elas voltariam para ele. E quando esse dia chegasse, ele estaria pronto para aceitar o destino que lhe cabia, assim como Sarah. O céu estava novamente escuro quando Miguel finalmente saiu da varanda e entrou na casa. A sensação de perda era profunda, mas ele estava, de certa forma, em paz. Sabia que o ciclo nunca teria fim, mas também sabia que, por agora, havia feito o que podia. O mistério das luzes continuava, sempre à espreita, mas Miguel não se deixaria consumir pelo medo. O que quer que o futuro trouxesse, ele sabia que não podia lutar contra isso. O ciclo era eterno, e ele, assim como tantos outros, fazia parte dele agora.